Você sabia que existe um número máximo de alunos autistas para ficarem na mesma sala de aula? Parece estranho quando eu falo isso, né? Mas isso é o que muitas mães escutam de muitas escolas quando tentam fazer a matrícula em escolas particulares que dizem que já atingiram um número limite de alunos autistas naquela escola ou até na sala que você está tentando matricular o seu filho. E hoje eu vou explicar para você qual que é esse número limite, como que ele funciona, como que são os direitos do seu filho no que refere à educação e como que a gente soluciona essa questão. Se você ainda não me conhece, meu nome é Lucas, sou advogado especializado no direito da saúde e também das pessoas com deficiência, e eu faço questão de sempre trazer bastante conteúdo educativo e informativo toda semana para você. Se inscreve no meu canal, deixe um curtir nesse vídeo para que a plataforma possa entregar para mais pessoas, e se você ficar com alguma dúvida, pode deixar também aqui nos comentários que eu faço questão de responder todos eles. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, além de gerar muitas dúvidas, também gera muita polêmica, que é com relação à matrícula do aluno autista quando já tem outros alunos autistas na mesma sala ou na mesma escola. Quando a escola informa que já atingiu o número total e a família não sabe se isso está certo ou se isso está errado. E hoje eu vou fazer questão de esclarecer essa polêmica de uma vez por todas. Antes da gente falar e explicar como que funciona essa questão de número de alunos autistas na mesma escola, preciso contar uma pequena história para vocês que, assim como muitas mães me procuram para contar que a escola negou a matrícula, ou então que tentou fazer a matrícula e a escola falou que já atingiu o número total de vagas, eu também já fui procurado por escolas. Só que essa procura que a escola fez é uma escola religiosa que me procurou e disse que queria um advogado especializado em direito das pessoas com deficiência para que defendesse a escola ao negar a matrícula de um aluno autista, justamente porque queria que a família forçasse a contratação de um profissional de apoio para eles. Então eles estavam sendo processados por isso, por conta de ter negado a matrícula em razão de cobrar à família esse profissional de apoio, e queria que eu defendesse eles no processo. E os meus princípios eu não venho. Então, obviamente, descartei eles, mas essa história é justamente para trazer uma introdução sobre o custo de um aluno autista dentro da escola. A gente tem garantido por lei que o aluno com deficiência, se tiver necessidade, a presença de um profissional de apoio. Esse profissional de apoio, ele pode ir desde o mediador, do professor de apoio que vai auxiliar nas questões pedagógicas, do acompanhante terapêutico que vai lidar com as questões do diagnóstico de base, justamente para que aquele aluno tenha garantido o direito à educação em condição equalitária com os demais alunos sem deficiência, que não demandam do suporte, mas o aluno com deficiência demanda deste suporte. Então, isso é um custo que o aluno autista traz para a escola, só que esse custo ele deve ser absorvido pela escola, ele não pode ser transferido aos pais. E a gente tem previsão na lei sobre isso. Então, tendo ciência de todas essas informações, o que a gente sabe sobre isso? A escola é uma empresa, ela vai fazer de tudo para que os custos dela diminuam e o lucro dela aumente. Então, consequentemente, quando vem um aluno com deficiência que entende a necessidade de um profissional de apoio, eles vão falar que a matrícula foi recusada ou então que já atingiram o número total de vagas. Mas será que existe esse número total de vagas para aluno autista? Da mesma forma como eu também sou procurado por pais de alunos que dizem como perguntas como essas daqui. Minha filha está numa sala com 5 alunos autistas, isso é certo? Eu prometo que eu vou responder isso daqui na prática agora nesse vídeo. A questão, mesmo antes de entrar, se isso é certo ou se não é certo, 5 alunos autistas na mesma sala, a gente precisa ter consciência que, na prática, a gente tem uma realidade onde, grande maioria dos lugares, eu diria que assim, a gente poderia considerar uma média de 85% a 90% dos alunos autistas em qualquer âmbito escolar, tanto pública quanto privada. Quando você tem mais de um, ou então uma quantidade grande, quando essa de 5 alunos autistas, a gente vê que a falta de profissional de apoio, a falta de adaptação de material, a falta de uma preocupação individual com o aluno faz com que ele fique abandonado em sala de aula e com isso não tenha avanço ou desenvolvimento pedagógico. Mas isso não é um problema do aluno e da família, mas sim um problema que a escola causa. Tanto a escola pública, quanto a escola federal, quanto a escola particular, todas elas cometem o mesmo erro. Elas ignoram a realidade de que o aluno necessita de apoio, falham com a questão do profissional, que deveria dar suporte quando tem necessidade, falham também quando a questão de adaptação de material, falham principalmente com outra questão que é fundamental no desenvolvimento de um aluno com deficiência, que é o plano de ensino individualizado.
Esse, se ele é feito da forma correta, com tudo o que ele tem que fazer, com intenção e colaboração de todos, esse aluno com deficiência decola. Superado então esse ódio que eu acabo sentindo das escolas que acabam abandonando alunos com deficiência na sala de aula, e a gente tem que buscar no judiciário uma solução, vamos voltar para o objetivo central desse vídeo, que é falar se existe ou não esse limite de alunos autistas ou alunos com deficiência dentro da sala de aula. E o que a gente tem hoje no legislativo é que as escolas devem prezar a individualidade do aluno acima de qualquer diagnóstico, ou seja, o aluno ele é importante por si só como indivíduo. Então não existe um limite de alunos autistas na mesma sala de aula, ou já atingimos a quantidade total, porque o que importa ali é o aluno, então não o diagnóstico daquele aluno. Vocês conseguem entender essa diferença quando eu falo disso? Isso que é o que deve ser valorizado na hora de fazer uma matrícula, porque o principal objetivo da escola é trazer educação para aqueles que estão matriculados, no caso, os alunos, com deficiência ou não. Isso tem que ser indiferente, porque o que é importante é que a educação seja atingida para aqueles que buscam. Então, agora que eu acabei de te explicar tudo isso, você já sabe que quando você for fazer a matrícula do seu filho, a escola vier com um papinho de que e a gente já atingiu o número total de alunos autistas, ou já não tem mais cota para aluno autista nessa escola, você já tem com a resposta pronta. Isso é uma conduta criminosa, capacitista, combatida por legislação, especialmente a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura os direitos da pessoa com deficiência, também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são os artigos que regulamentam essa situação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa um like, se inscreve no meu canal. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que além dos comentários do vídeo, eu também deixo os canais de contatos caso você queira conversar comigo, e vai ser um prazer ajudar. Até a próxima.